É preciso recordar que o regime militar, no começo, quando ele ainda não tinha uma feição tipicamente de ditadura militar sul-americana, ele foi apoiado pela Igreja, quer pelo número de bispos e padres que se envolveram nesse apoio e quer também pelo número de fiéis que seguem a religião católica, mas que estavam torcendo para que o presidente da República daquela época, o Jean Goulart, fosse deposto. Depois, as coisas, como sempre acontece, feita o primeiro rompimento da lei, virão fatalmente outros e cada vez mais o que foi um golpe de Estado se transformou num regime militar ditatorial. Os direitos humanos praticamente eram desconhecidos. Ninguém tinha nenhum interesse da parte do governo em respeitá-los. Houve um momento em que a pessoa ia prestar esclarecimentos, como aconteceu com o jornalista Vladimir Herzog, e simplesmente não voltaram para casa, nunca mais, porque foram torturados a ponto de perderem a vida. Então, ficou claro, logo no segundo ou terceiro dia da não volta do jornalista para casa, que tinha acontecido alguma coisa de muito grave na delegacia que eu tinha recebido para ouvi-lo. A ponto do esquema militar ter inventado um suicídio, inclusive com fotografia, mas ninguém acreditou, porque era uma coisa totalmente sem sentido, um homem de bem com a vida, em plena mocidade, inteligente, que foi de boa fé prestar um esclarecimento e, de repente, sem nenhuma razão, dar termo à vida. Ninguém conseguia acreditar nisso. Consequência, houve uma grande reação liderada aí pela Igreja, quer dizer, numa espécie quase que de penitência pelo fato de lá atrás ter apoiado o golpe de Estado, sem medir as consequências. E a Igreja realmente foi baluarte, foi uma das trincheiras onde se defendeu, onde se pôde lutar pelos direitos humanos. E um dos grandes momentos dessa luta foi o ato ecumênico havido na Catedral de São Paulo, realizado num dia que as coisas estavam muito tensas, porque o regime, o governo, os militares sabiam que ia haver esse ato e que significava não aceitação da versão de suicídio, e isso criou um clima de grande tensão na cidade. E todo mundo que foi sentia isso e sabia que havia algum risco de confronto. Quer dizer, ninguém foi para a missa do Herzog com a tranquilidade que se vai à missa costumeira dos domingos. Tudo liderado por uma figura muito importante nessa época, que foi um pastor que realmente viu que tem momentos em que, para defender as ovelhas, precisa tomar atitudes muito sérias. O D. Paulo Evaristo Arnes, o cardeal de São Paulo na época. A lembrança que eu tenho é que esse momento, exatamente porque significava, antes de tudo, a Igreja se encontrando com ela própria. E aí, em plena ditadura, ela encabeçou e liderou esse ato ecumênico, porque o jornalista era judeu, então o rabino, na época, era o Henri Sobel, estava presente também, e tinha um grande amigo e companheiro de lutas, o D. Paulo Evaristo. Foi um momento de muita tristeza, porque estava-se diante de uma violência enorme praticada contra um inocente, mas também foi um momento em que a Igreja praticamente documentou a sua entrada de corpo inteiro na luta da resistência democrática e contra a ditadura. Eu costumo dizer que, em matéria de direitos humanos, nunca há a última conquista, sempre a penúltima, porque os direitos humanos se confundem com a vida, como a vida é dinâmica e não para, também os direitos humanos são dinâmicos e não podem parar, porque
Por mais que você faça, sempre sobra um espaço em que está havendo alguma ofensa aos direitos humanos. A nossa situação ainda é uma situação de muita carência em matéria de instituições que realmente preservem, promovam e defendam os direitos humanos.